Michael Bowen, ele escreveu um livro chamado A Igreja Missional na Bíblia. E ele, na conferência do CTPI o ano passado, ele disse o seguinte: onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Agora, como nós podemos olhar para esse tempo de pandemia, tempo de distanciamento, tempo de doença, tempo de morte, e crer que é um tempo também de grandes oportunidades? Na vida nós vivemos aí os paradoxos, né? Os contrastes, o contraditório. Por isso nós precisamos aqui exercer aquilo que o pastor Ricardo Barbosa ele disse também numa palestra, uma imaginação profética. Imaginação profética. Nós estamos diante desse paradoxo, ou seja, a crise, que é a pandemia, versus a oportunidade, que é o que? A pós-pandemia, que é a gente enfrentar esse momento vendo as oportunidades que nós temos aí enquanto pessoa, enquanto cidadão, cidadã, enquanto crente em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos então exercer essa imaginação profética. E eu convido você a ouvir aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós. O apóstolo Paulo, que viveu suas lutas, suas dificuldades, suas crises, né? E ele tem aí autoridade, né, para trazer essa mensagem que chegou para nós como palavra do nosso Deus. 2 Coríntios 4, de 6 a 18, diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique muito claro que o poder supremo pertence a Deus, não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está também agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso eu falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque nós cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção, diz o apóstolo Paulo, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Paulo está dizendo que existe uma realidade visível, e ele nos orienta então a olharmos para as realidades invisíveis.
É tirar os olhos das circunstâncias, do problema, da desgraça, da pandemia e olhar para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus ainda vai fazer. Ver e interpretar a realidade visível à luz da realidade não visível do presente. Porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Somente assim é que nós poderemos olhar para o nosso presente e projetar aí as nossas ações e o nosso futuro. Somente confiando que Deus está no controle da vida e do mundo é que nós podemos viver as crises do presente, projetando um futuro cheio de oportunidades. Onde a igreja precisa assumir o seu papel, voltar à sua essência, voltar ao normal de Deus, pregando e vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, voltando ao primeiro amor e à simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo sabia viver assim, nessa esperança, com essa imaginação profética para vencer as crises. Ele não era um super-homem, não era uma pessoa que se alienava da realidade, era humano como nós, sentia as pancadas da vida, mas pela fé via o que Deus estava fazendo, o que Deus iria fazer, e por isso sempre dizia que apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores. E em sua imaginação profética, ele então dizia, por isso nós nunca ficamos desanimados. Ainda que o nosso corpo se desgaste, deteriore, nosso corpo sinta aí a pandemia, sinta as pancadas, sinta esse mal que mexe com não só com o nosso corpo, mas com a nossa mente, com o nosso coração. Mas o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa aflição que nós estamos passando é passageira, diz o apóstolo Paulo. Nós estamos sofrendo sim, isso é uma realidade, mas vai chegar o momento da glória, de uma glória muito maior do que o sofrimento. E ele diz, eu só posso falar isso, só posso afirmar isso, de que o que vai vir, o que Deus tem para nós é muito melhor, porque nós não ficamos prestando atenção nas coisas que se veem. Ou seja, não ficamos olhando somente para a circunstância, para a desgraça, para o problema, para essa realidade difícil que nós estamos vivendo. Mas olhamos, focamos, firmamos os nossos olhos nas realidades invisíveis, naquilo que não se pode ver, porque aquilo que se vê é passageiro, essa pandemia vai passar, nós vamos vencer esse Covid em nome de Jesus. Mas neste momento, nós temos que tirar os olhos da circunstância e olharmos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nesse momento em que você tem parentes, amigos que estão vivenciando o drama de uma internação, que estão aí sofrendo, muitas vezes entubado. Nós temos irmãos e irmãs que estão vivenciando isso, e isso aperta o nosso coração, nos traz angústia enorme diante de tudo isso. Nós clamamos e choramos diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos convida a ter essa imaginação profética e a crer que Deus está no controle. Tirar os olhos para o problema, para a pandemia, para uma internação, para a intubação e olharmos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor da vida desses que temos intercedido, que estão ali internados, que estão ali vivendo o drama do Covid. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que fortalece, que sustenta, que ampara, é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Que nós possamos realmente crer, viver e semear essa certeza e essa esperança para todas as pessoas. Deus abençoe a IPI da Vila, Deus abençoe a todos aqueles e aquelas que estão vendo, assistindo este vídeo, que estão vivenciando suas dores, seus dramas. Creia, Jesus está no controle, Jesus sofre conosco e chora conosco. Jesus é aquele que nos ampara em meio a tudo isso, porque Ele está no controle da vida, da morte e de todas as coisas. Um grande abraço a todos vocês. Deus
os abençoe. Amém.